Vamos contar agora a história de um poeta descrito por Carlos Drummond de Andrade como o rei da poesia do sertão e do Brasil em estado puro. Leandro Gomes de Barros é considerado o pai do cordel no Brasil. Paraibano da zona rural, ele escreveu histórias lidas até hoje, quase um século depois da sua morte. Foi no Autódromo de Imola, Grande Prêmio Italiano, dia 1º de maio de 94, o ano que trouxe tristeza e pena, acabando Ayrton Senna neste desastre tirano. Homenageado neste cordel, Ayrton Senna é até hoje, para muitos brasileiros, o número 1 do automobilismo. Na literatura de cordel, o poeta, também considerado o número 1, começou a arriscar suas rimas nesta paisagem do sertão paraibano. Da Serra do Teixeira saíram muitos cantadores e poetas. Segundo alguns pesquisadores, a região é o berço da literatura de cordel. E se este é o berço, o pai é Leandro Gomes de Barros. Leandro é este bigodudo aí, descrito pelo folclorista Câmara Cascudo de um jeito carinhoso. Baixo, grosso, de olhos claros, o bigodão espesso, cabeça redonda, meio corcovado, risonho contador de anedotas, tendo a fala cantada e lenta do nortista, parecia mais um fazendeiro que um poeta, pleno de alegria, de graça e de oportunidade. Em Pombal, cidade paraibana onde nasceu, Leandro virou nome de rua e virou também a cabeça da professora de literatura Ione Severo, que fez uma tese sobre o primeiro poeta do cordel. Como eu sou daqui, é uma honra para mim, mas eu me acho também numa obrigação de fazer quase um resgate aqui em Pombal da história de Leandro. Leandro Gomes de Barros nasceu neste sítio, o sítio Melancia. Ione nos leva até o que sobrou da casa onde ele morou na infância. O que restou foi isso. E dá para ter uma ideia de como ela era antes? Dá. Veja só. Nós conseguimos aqui esse desenho de como era esta casa, os tempos que esse atual dono comprou. Estamos tentando que ele faça um monumento aproveitando esse material, né, esses tijolos antigos, para valorizar a memória de Leandro. Hoje quem toma conta do sítio e nos recebe é o seu Francisco Sá Linhares. Ele conta o pouco que sabe sobre Leandro. Ele nasceu em 1865, saiu daqui em 80, aí pronto, só eu consigo contar. E ele fazia o quê, o senhor sabe? Não, disse que ele era escritor, né? E o senhor já leu algum folhetinho de cordel? Não, leio não. Neste outro sítio encontramos alguns parentes de Leandro. Seu Genival Formiga de Souza é o sobrinho bisneto do poeta. O pai dele, seu Manuel Pedro de Souza, falecido em 2002, contava histórias sobre o antepassado ilustre. Contava que era um poeta, um historiador. Seu Manuel contava que todo mês de dezembro, né, o Leandro Gomes de Barros mandava de Recife, num jumento, 2 cargas de folhetos para a família dele venderem aqui. Ele costumava dizer assim, não dava para nada. No final do dia não tinha mais um folheto. E assim eles se sustentavam. Para o seu Genival, o dom da poesia parou em Leandro Gomes de Barros, por mais que a família quisesse criar outros Leandros. Meu pai botou o nome do meu irmão de Leandro para ver se ele saía poeta. Ele saiu, não sabia nem assobiar. Mas como será que Leandro Gomes de Barros, de família iletrada, virou o grande poeta popular? Ione resume um pouco da história. Como ele saiu aqui do sítio Melancia, acompanhado de um padre da época, que levou-o para Teixeira aos 12 anos. Então a gente sabe que os padres são eruditos, tem muitas leituras, tem uma biblioteca. Então imagina-se que Leandro se apropriou dessas leituras, mesmo que poucas, para se escolarizar. E lá ele encontrou cantadores e poetas da época. Eles se juntavam para ler, para cantar. Ele foi o primeiro a imprimir os versos? Ele foi o primeiro a imprimir na sua própria casa, a vender na sua própria casa e a divulgar
para todo o Nordeste, para todo o Brasil. Mas quando ele começou a imprimir seus poemas, a publicação se chamava simplesmente folheto. O nome cordel veio depois, como conta Gonçalo Ferreira da Silva. O verbete surgiu em 1881, por ocasião da publicação do Dicionário Contemporâneo de Caldas ao Leite em Portugal. No dicionário, cordel aparece como cordão, guita, barbante. Literatura de cordel, conjunto de publicações de pouco ou nenhum valor. Na época, os próprios poetas não aceitavam essa denominação. Aos poucos foram se acostumando. Hoje quase não se vê mais o folheto à venda pendurado em barbante, mas o nome cordel pegou. E os folhetos de Leandro viraram clássicos. Além do Cachorro dos Mortos, A Vida de Cancão de Fogo e Seu Testamento, História da Donzela Teodora, A Vida de Pedro Sem. Alguns deles temperaram a obra do morador desta casa em Recife, o dramaturgo e romancista Ariano Suassuna. A minha peça mais conhecida, o Alto da Compadecida, é fundamentada em 3 folhetos da literatura de cordel. O primeiro ato é baseado num folheto chamado O Enterro do Cachorro, que depois se descobriu que era de autoria de Leandro Gomes de Barros e era um pedaço de um folheto chamado O Dinheiro. O Testamento do Cachorro conta a história de um padre subornado para fazer o enterro de um cachorro. Veja como ficam os versos originais que inspiraram Ariano com as cenas do filme O Alto da Compadecida. Ele, antes de morrer, um testamento aprontou. Só 4 contos de réis para o vigário deixou. Antes do inglês findar, o vigário suspirou. Coitado, disse o vigário, de que morreu esse pobre? Que animal inteligente, que sentimento nobre. Antes de partir do mundo, fez-me presente do cobre. E lá chegou o cachorro, o dinheiro foi na frente. Teve momento o enterro, missa de corpo presente, ladainha e seu rancho, melhor do que certa gente. Está aí, padre, não há pressa. O segundo, num folheto chamado O Cavalo que Defecava Dinheiro, que também é de Leandro Gomes de Barros. O terceiro é baseado num folheto chamado O Castigo da Soberba, O Castigo do Orgulho, que é de um grande poeta chamado Silvino Pirauá. Leandro Gomes de Barros morreu em 1918, deixando centenas de títulos de cordel. A história dos direitos autorais da sua obra mostra que pirataria é problema antigo. É o que conta em São Paulo o doutor em literatura Aderaldo Luciano. A viúva acabou vendendo os direitos da obra do Leandro para o João Martins de Ataíde. Eu costumo dizer que o João Martins de Ataíde queria ser Leandro Gomes de Barros. E realmente conseguiu ser Leandro Gomes de Barros. Por quê? Porque ao comprar a obra do Leandro, ele começa a publicar como editor proprietário, depois ele tira o título de proprietário, fica só editor, depois ele tira o título de editor e fica apenas João Martins de Ataíde. Vamos valorizar os poetas da nossa terra. De volta a Pombal, terra de Leandro, encontramos Ione vendendo os livretos na feira. E seu cunhado Francisco de Oliveira imita os poetas antigos declamando versos para atrair comprador. Eu que nunca fui medroso, apenas muito assombrado, quis correr, porém não pude, porque estava entrevado. Depois subiu a caatinga, baixou 10 urubus pinga e eu vi que estava cagado. Meu objetivo não é ganhar dinheiro, mas é fazer com que esses poetas não sejam esquecidos, que eles sejam lidos, relidos, recontados por aí afora. O corno ganancioso, gente, esse aqui é ótimo, hein, para todo mundo ficar esperto.